Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre quem são os apóstolos de Jesus. Existe muita controvérsia sobre quem seriam os apóstolos, se existem apóstolos hoje, e hoje eu quero mostrar para vocês, na visão dos batistas, dos crentes batistas, quem são os apóstolos e onde e como podemos entender se alguém é apóstolo de verdade. Claro que alguns pensam que são apóstolos, dentre evangélicos existem pessoas com esse título e existe inclusive o Papa que se diz apóstolo também, né? Então vamos pensar se realmente existem apóstolos no dia de hoje. Quais são as características bíblicas que a gente pode encontrar num lugar fácil de encontrar para ver se essas pessoas podem receber essas características, né? Podem preencher esses requisitos, melhor dizendo, esses critérios, para que sejam apóstolos, certo? Então vamos ver quais são os critérios, e está um lugar bem fácil de achar. Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, né? O versículo 3 já está bom. E diz o seguinte a palavra de Deus: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Aqui é Lucas, o médico, né, falando para Teófilo, a quem ele escreveu também a carta de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, melhor dizendo, o Evangelho de Lucas, e está escrevendo agora o tratado que é sobre o que vem depois da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, e na segunda vinda dele será com poder e grande glória. O que vem depois disso, como a igreja começa a agir logo depois disso. Ele está falando que ele fez o primeiro tratado, que foi o Evangelho de Lucas. E diz, inclusive, que o Evangelho de Lucas foi um tratado, ou seja, foi algo feito com muito cuidado. E é interessante que ele fala não só o que Jesus começou a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus foi recebido no céu, ou seja, depois que ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e ficou vários dias com os apóstolos, e depois ele foi até os céus, né? Foi assunto até os céus, né? Então é interessante que devemos ter em mente que aqui ele está falando do período em que Jesus esteve aqui na terra, desde o período em que ele ensinou até a crucificação, depois da ressurreição e depois também da sua ascensão aos céus. Então vamos ver o que diz aqui: até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, os mandamentos de Jesus foram dados aos apóstolos que ele escolheu, tá? Os mandamentos de Jesus foram dados aos apóstolos que ele escolheu. Não é diferente. Ou seja, ele escolheu aqueles e deu um mandamento. E muito curiosamente também, foi no período em que ele estava aqui na terra, tá? No período em que ele estava aqui na terra pessoalmente. Tem Paulo, que é uma exceção, mas dentre eles é que ele estava aqui na terra. Paulo, por sinal, ele viu a Jesus também, só não cria em Jesus, que ele estava no contexto, provavelmente ele conheceu a Jesus, mesmo que fosse só de vista, então viu a Jesus. Então ele preenchia um requisito, que era o quê? Daqueles que viram a Jesus pessoalmente, viveram com Jesus de alguma forma, certo? Então poderia até ter outro apóstolo que não tivesse sido discípulo de Jesus, mas que viveu no período de Jesus e que viu a Jesus. Como nós vamos ver mais futuramente, estudando ainda Atos, nós vamos ver que existia Matias, que substituiu Judas, né? E que não foi escolhido diretamente por Jesus, mas substituiu Judas por quê? Por um motivo, porque ele tinha estado presenciado as coisas de Jesus, né? E continuando aqui, e que escolheram os apóstolos, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, desses que
encontraram Jesus, Jesus esteve com eles 40 dias após a sua ressurreição, ensinando as palavras do reino. Dizem que mais de 500, diz o Evangelho, né? Diz que mais de 500 pessoas viram a Jesus ressurreto, além dos milagres que aconteceram na época também. Então essas pessoas foram testemunhas vivas do que Jesus tinha feito. Inclusive, em Atos também você vai encontrar que existiam mais de 100 pessoas no cenáculo quando desceram as línguas de fogo, né? Quando foram batizados com o Espírito Santo. E é interessante que os apóstolos são aqueles que viveram com Jesus, que tiveram o testemunho visual de Jesus, o testemunho ocular de Jesus, não só uma visão de Jesus, mas viram Jesus também em carne, e até em carne glorificada. Eles viram a Jesus, certo? Então, para ser um apóstolo, você não tem que só ver a Jesus numa visão, você teria que ter visto Jesus em carne completa aqui na terra, não só uma visão. Paulo foi apóstolo, sim, posteriormente perseguiu o cristão, sim, mas ele viu a Jesus em algum momento, ele viu sim, tanto que era do mesmo contexto e Jesus era extremamente conhecido na época. Paulo apenas rejeitava Jesus, assim como os fariseus viram a Jesus e rejeitavam Jesus. Todos os fariseus conheciam a Jesus, mesmo assim o rejeitavam, e Paulo estava entre eles. Então, portanto, Paulo preenchia o requisito de ter visto a Jesus, né, em carne, encarnado, o verbo encarnado. E é interessante que, tirando isso, né, dando uma outra possibilidade, mostrando que para ser apóstolo tinha que ter o verbo encarnado, Pedro, no versículo 15, né, de Atos 1, ele diz que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse da boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, o prêmio da iniquidade de entregar a Jesus aos fariseus, né? E precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ou seja, Judas se suicidou naquele próprio campo que foi comprado com o dinheiro de morte, né? Da entrega, da traição, melhor dizendo. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isso é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. Tome outro seu bispado. Nisso aqui, eles vão então procurar outra pessoa, né? Vou só pular um pouquinho para o vídeo não ficar longo demais. Então eles vão procurar outra pessoa a quem eles vão eleger, né? Para que seja mostrado a eles quem deve ocupar o lugar de Judas. Então eles oram, pedem que Deus mostre aos corações, né, qual dos que devem ser escolhidos. Foi escolhido entre eles José, chamado Barsabás, por sobrenome o Justo, e Matias. E tendo lançado sortes, ou tendo votado, né, como se queira entender, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Ou seja, os apóstolos eram 12. Esse número 12 ele é simbólico, porque representa o povo de Deus. Não só o povo de Israel, porque o povo de Israel tinha 12 tribos, e essas 12 tribos representavam o povo de Israel, o povo de Deus, né? Antes da revelação de Jesus, né? Inclusive antes mesmo da revelação de Jesus, e até durante a revelação que foi acontecendo, né? Durante a escrita da Bíblia Sagrada. E é interessante, por que eu digo antes? Porque quando Abraão, Isaac e Jacó geraram os 12 filhos, Jacó especialmente gerou as 12 tribos, elas não tinham a escrita. Então a escritura veio depois com Moisés, já com o povo no Egito, né? 400 anos no Egito. Então por isso que eu digo depois, para não ficar confuso isso. E é interessante que eram 12 tribos que formavam Israel.
quando Moisés liberta o povo, tinha 12 tribos e forma Israel. Essas 12 tribos que formam Israel simbolizam o povo de Deus de um modo geral, né? Simbolizam o povo de Deus. E nós hoje somos povo de Deus. E o número 12 é um número simplesmente simbólico, não significa que você tem que andar com 12 pendurado no pescoço ou coisa desse tipo, né? Até esse negócio de 13 é meio estranho, né? Porque se 12 é o povo de Deus, 13 é o quê? Né? É fora do povo de Deus, né? Então, cuidado com esse negócio de número 13 por aí, tá? Que a simbologia é fora do povo de Deus, assim como o número 6 não é 7, porque 7 é perfeito. O 6 é imperfeito, o 6 está fora da perfeição, assim como o 13 também está fora da perfeição. Percebe? 13 aqui, nós podemos dizer até que é o Judas. O 13 é o Judas. Só para trazer um pouquinho para essa questão da simbologia, que às vezes é muito usada em certos tipos de misticismo e que nós devemos tomar muito cuidado com isso, tá? E é interessante que Matias foi escolhido por voto comum, mas Matias conhecia Jesus, né? Aqui, olha só qual foi o critério para que Matias fosse escolhido. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, Matias foi testemunha da ressurreição de Cristo. Os apóstolos eram testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles viram a Cristo ressurreto. Paulo também, nesse caso, também era uma testemunha da ressurreição de Cristo, quando ele vê a Jesus, tem aquela visão de Jesus, mas também encontra Jesus através daquelas outras pessoas que confirmam com ele quem era Jesus, que foi realmente Jesus que se mostrou a ele. Claro que aí há uma pequena exceção na regra, mas não é tão grande assim, porque Paulo tinha visto Jesus há tempos anteriores, né? Jesus andando por esse mundo, Jesus crucificado, mas talvez não tenha visto ele ressurreto, digamos, mas talvez tenha, né? Então, a pessoa que estava naquele tempo testemunhando a história, mesmo que ele não testemunhasse o fato corrente, próximo aos apóstolos, ele testemunhou a história. Portanto, você teria que ter testemunhado o fato histórico no período histórico. Você não pode estar deslocado do período histórico. Então, um apóstolo hoje, em 2017, não deveria existir, porque ele está fora do período histórico e ele não pôde verificar, testemunhar pessoalmente a presença de Jesus, o verbo encarnado aqui no mundo, pois Jesus já foi assunto aos céus, né? Já foi elevado aos céus. Então, é necessário que você tenha visto a Jesus em carne. Você viu? Não. Alguém viu? Não. Será que o cara entrou numa máquina do tempo e voltou lá atrás para ver? Não, não existe máquina do tempo, isso é só ficção científica. Então, portanto, não existem apóstolos de Jesus hoje. O que existem são títulos meramente, mas não apóstolos como eram os apóstolos do Novo Testamento. Não eram como eles, porque era necessário que testemunhassem do Jesus encarnado. Assim como vimos no caso de Matias e no caso de Paulo, que é uma pequena exceção. Entretanto, Paulo estava no tempo em que Jesus estava encarnado e testemunhou a obra de Jesus. E ele perseguia Jesus porque testemunhou a obra dele, certo? Então, tome cuidado com isso quando você encontrar determinadas coisas, pessoas dizendo ser apóstolos e tentando alguma coisa diferente. Entretanto, se alguém na sua igreja se diz um apóstolo, não vá fazer nenhum tipo de briga com essa pessoa, né? Fala com a sua consciência. Qual é a sua consciência? A sua consciência diz que você deve respeitá-lo como apóstolo, segundo a Bíblia, ou não, né? Ou sua igreja diz que, ou sua consciência, melhor dizendo, diz que segundo a Bíblia, essa pessoa que se diz apóstolo não é, certo? Então, tome cuidado, você vai ver com a sua consciência. Se a sua consciência diz que não está certo essa pessoa ser apóstolo, procure outra igreja que não tenha esse tipo de orientação. Mas se a sua consciência está tranquila com isso, né?
continue na sua igreja servindo a Deus, mas de acordo com a Bíblia Sagrada e não de acordo com o que alguns apóstolos dizem. Porque tem algumas pessoas que se dizem apóstolos e que distorcem a palavra de Deus. Tem outros que usam esse título, mas pregam a palavra de Deus, né? Então preste atenção se essas pessoas estão distorcendo ou fazendo cumprir a palavra de Deus através da verdadeira pregação do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que eu tenho para dizer a você hoje em marcoteles.com.br. E assim começamos o nosso estudo no livro de Atos dos Apóstolos.